valor médio e momentos. Então, o primeiro assunto a ser tratado nesse vídeo vai ser sobre área. Então, para calcularmos a área é necessário fazer uma análise do esboço de f de x, y. Então, é como a gente vê aqui na imagem ao lado, no eixo que tem o eixo x, o eixo y e essa região mostrada no meio. E lembrar que a área sempre será igual ao seu volume. Tal informação é considerada como verdade, pois a função f de x, y igual a 1, eu esqueci do E, aí eu travei. eu fiquei quieta e eu falei, não vou falar porque tá falando. Porque aí depois eu falei, portanto, os igual a 1 não vai dar certo. Que saco, Júlia. Vai, Júlia. Que saco. Tá bom, vai. 1, 2, 3 e... Pode bater. Então, o primeiro assunto a ser tratado no vídeo vai ser sobre área. Para calcularmos a área, é necessário fazer uma análise do esboço de f de x, y, que é o que mostra no gráfico ao lado do eixo x e do eixo y, que tem uma região que a gente delimitou dentro dele. E lembrar que a área sempre será igual ao seu volume. Tal afirmação é considerada como verdade, pois a função f de xy é igual a 1, portanto, o z é igual a 1. O z que eu estou falando é desse gráfico ao lado, que tem os eixos x, y e z. Já que o cálculo do volume é base vezes a altura, e a altura é representada pela letra z, e substituindo ele por 1, como é mostrado na equação, a equação aqui, ó, volume que é igual à área da base vezes a altura, é possível comprovar essa igualdade. Se a gente substituir o h, que seria o z, por 1, a gente consegue igualar o volume e a área. E para cálculo da área, a gente só coloca na integral dupla. Para deixar mais fácil de entender, a gente pegou esse exercício. Esboce a região, expresse a área como integral dupla inteirada e calcule a área. Região delimitada pela parábola x igual a y menos y quadrado e pela reta y é igual a menos x. Para a gente começar esse exercício, a gente precisa saber onde a parábola vai cruzar no eixo y. Para isso, a gente vai pegar a equação, que é y menos y quadrado é igual a 0. Nisso, a gente vai chegar a dois números, 0 e 1. E esses dois números vão ser onde a parábola vai cruzar. E depois disso, a gente vai calcular a intersecção das curvas, que a gente vai igualar as duas equações. Então, a gente vai fazer o quê? Y, que é igual a y menos y quadrado, vai ser igual a menos y, que vai ser a igualdade entre a equação da parábola e a equação da reta. Nisso, a gente vai chegar a dois valores novamente, que é x, ou que é y igual a 0 e y igual a 2. Com esses resultados, a gente consegue fazer as variações de x e de y, que mostra aqui que a variação de x vai ser menos y até y menos y ao quadrado, e a variação de y vai ser de 0 até 2, que são os pontos que a gente achou no último cálculo. E para o cálculo da área, a gente só vai colocar isso na integral dupla. Então, primeiro a gente vai calcular o dx, que é o que está de dentro, e depois a gente calcula o dy. E assim a gente consegue chegar que a área é igual a 4 sobre 3 unidades de área. O próximo assunto será sobre o valor médio. O valor médio é algo bem simples de ser calculado quando se pede, porque sempre vai ser essa equação que está mostrada no slide. A gente sempre vai ter uma variação, um intervalo, no caso, genericamente falando, vai ser um intervalo entre A e B, e nisso a gente vai ter que calcular o valor médio no meio disso, entendeu? Bom, agora eu vou fazer um exercício com vocês sobre o valor médio. Encontre o valor médio de f de xy igual a 1 sobre xy sobre o quadrado ln x de ln de 2 a 2 ln de 2 e y de ln de 2 a 2 ln de 2. Bom, como dito no enunciado e ao fazer o esboço, temos que a região é um quadrado
E a partir desse esboço, nós determinamos as variações. Temos que a variação de x é de ln de 2 até 2ln de 2, e por ser um quadrado e ser medidas iguais, de y vai ser a mesma coisa, ln de 2 até 2ln de 2. Bom, agora nós vamos aplicar todos esses valores que nós descobrimos na equação dada que a Júlia comentou do valor médio. Então, ao fazermos todos os cálculos numéricos, todas as contas, temos que o valor do valor médio é igual a 1. Bom, agora eu vou falar sobre massa e primeiros momentos. O momento serve para buscarmos o ponto de equilíbrio, pelo qual, para o objeto estar em equilíbrio, seu momento necessita ser igual a zero. Bom, para calcular o momento, existem etapas. Quais são essas etapas? Nós precisamos determinar a massa, os primeiros momentos e o centro de massa. Para calcularmos essas 3 etapas, nós fazemos a integral dupla pelo teorema de Fubini. Então, vocês devem estar pensando, é pelo teorema de Fubini, mas por que tem um delta no meio de toda essa equação, se no teorema de Fubini não tem? Esse delta, ele é uma interpretação para o momento. Então, como para calcularmos a massa nós precisamos de uma densidade, o delta, ele representa isso. Então, o delta, ele representa a densidade. Mas a equação é a mesma do teorema de Fubini. Bom, então, como vocês podem ver, na massa nós vamos usar essa equação do teorema de Fubini e para os primeiros momentos também, em relação a x e em relação a y. Já para calcularmos o centro de massa, nós vamos usar, para a coordenada x, o momento em relação a y sobre a massa. E para calcularmos a coordenada y, nós vamos usar o momento em relação a x sobre a massa. E uma coisa que é válida ressaltar é que em vários exercícios que falam sobre momento, caem no enunciado para definirmos a centroide, cai muitas coisas falando de centroide, e muita gente tem dúvidas no que significa isso. E centroide significa densidade constante. Vale ressaltar também que os exercícios de momento e de massa, primeiros momentos, são exercícios um pouco mais longos por ter que determinar cada etapa dessa. Agora eu vou trazer um exemplo para vocês. Bom, dada a seguinte resolução, que descreve o momento de massa de um objeto, podemos observar que o objeto está em equilíbrio. Essa afirmação, ela é verdadeira por conta que quando nós terminamos de fazer esse cálculo, o momento de massa é igual a zero. Então, o momento é igual a zero. E como eu disse no começo, para estar em equilíbrio, o momento precisa ser igualado a zero. Então, por isso que essa afirmação é verdadeira. Foi. Bom, agora eu vou fazer um exercício sobre o tópico massa e primeiros momentos. Bom, encontre a centroide da região semicircular LTDA pelo eixo x e pela curva y é igual a raiz de 1 menos x quadrado. Bom, primeiramente a gente vai fazer o esboço. Então, como dito no enunciado e pelo valor de y, temos que vai ser um semicírculo. E a partir desse esboço, nós determinamos as variações. Então, temos que a variação de x vai ser de menos 1 a 1 e de y de 0 até raiz de 1 menos x quadrado. Bom, agora vamos calcular a massa. Admitindo que delta, ou densidade, seja igual a uma constante, nós vamos, na fórmula da massa, nós vamos alterar o delta e colocar no lugar o C, que significa constante. Daí, a partir de todos os
cálculos, todas as contas feitas, temos que o resultado da massa vai ser de Cπ sobre 2, unidade de medida. Bom, após calcular a massa, vamos fazer a segunda etapa, que são os primeiros momentos. Então, nós vamos calcular o momento em x e depois em y. Calculando o momento em x, nós vamos ter que o resultado é 2c sobre 3. E calculando o momento em y, temos que o resultado é igual a zero. Bom, o cálculo da centroide vai ser usado como a fórmula do centro de massa. Então, o centroide vale a mesma coisa que o centro de massa. Fazendo essa terceira etapa, que é esse cálculo, temos que a centroide em relação a x é igual a zero e a centroide em relação a y é 4 sobre 3π.